Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo em outro país, né? Principalmente aqui, né, na nossa vizinhança aqui, na América do Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui e queria pedir o apoio de vocês, né, com o joinha, né, que é muito importante para mim, e pedir para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal: ô meu irmão, dá essa força para mim. É só você apertar na palavra inscreva, depois aperta no sininho, do lado ali vai aparecer um quadrinho com a palavra todas, você aperta em cima da palavra todas ali e você já está inscrito no meu canal. E vai ser um prazer para mim. Peço também para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, né? Que já não está mais acreditando naquela mentirada daquele pessoal ali, né? Mas não pode duvidar, né? Porque ali não pode duvidar, não pode perguntar, ali é... Então, se você quer fazer alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, entre em contato comigo aqui e pergunta para mim. E aquele irmão também que já saiu de lá há muitos anos, nem lembra mais daquela mentirada, né? Mas sente saudade de falar da palavra de Deus, entre em contato comigo aqui, fala comigo, tá bom? Vai ser um prazer. E aquele irmão também que já passou por uma seita, e o irmão já passou por uma seita, teve uma experiência terrível e gostaria de usar a sua experiência para ajudar outros, né? Para evitar que outros irmãos caiam nessa enrascada. É só você fazer um áudio, se você não leva jeito para falar sobre isso, é só você fazer um áudio e manda para mim, que eu faça um vídeo aqui contando a sua história. Vai ser um prazer para mim. O meu telefone é 99151-5617, DDD 037, das Minas Gerais. Uai, sou, que trem bom danado. Meus irmãos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre aquilo que as testemunhas de Jeová não te falam quando eles vão na sua casa. Tem muitas coisas que eles não te contam, não. Eles te contam só o lado bom da coisa ali, né? Por exemplo, meus irmãos, eu comecei a fazer vídeos com o objetivo de alertar as pessoas justamente contra esse tipo de seita, né? Como Testemunha de Jeová e outras mais. Porque essas seitas, elas são muito prejudicial, elas fazem muito mal para as pessoas. Ali, eles mostram muito bonzinhos, só até eles banhar você ali dentro, né? Banhou você ali dentro, aí o negócio muda de figura. Bom, eu concentro o meu trabalho mais sobre a seita das testemunhas de Jeová. Eu falo sobre todas, mas eu concentro o meu trabalho mais sobre as testemunhas de Jeová, é porque eu conheço os modus operandi, né? Eu conheço os modus operandi deles, né? Mas, preste atenção, meus irmãos. Os meus vídeos não se trata de perseguição, não. Isso aqui não é perseguição. Porque eu não incentivo violência contra ninguém, né? Eu critico as coisas que eles praticam lá dentro. Isso sim, eu critico. Mas não incentivo violência. Nunca incentivei violência, nunca falei para alguém, quando as testemunhas de Jeová chegarem na sua casa, maltrata eles. Não. Eu sempre falo, não maltrata eles, simplesmente dispensa eles, manda eles embora, simplesmente. Mas não precisa maltratar, não precisa brigar com eles, nem xingar. Aquele pessoal ali também são vítimas, né? Veja, meus irmãos, eles me ofendem muito nos comentários, e falam que eu estou perseguindo eles. Mas eu não estou perseguindo, não tem perseguição nenhuma. Vejam comigo, eles também criticam as outras religiões. Eles criticam as outras religiões. Agora, se eles criticam as outras religiões, por que é que eles não podem ser criticados, né? Veja, eles criticam verbalmente quando eles vão de casa em casa, né? Que a pessoa atende eles ali. Eles falam mal da religião das pessoas ali, que tá, para quem eles estão pregando, né? As publicações deles vêm fazendo críticas sobre outras religiões, especialmente a religião católica.
eles criticam, eles criticam a religião católica. Então, se fosse assim, a religião católica tinha que dizer então que eles estão perseguindo eles. E, no entanto, os católicos não estão nem aí. Os católicos não estão nem se lixando para eles, né? Agora veja, eles mesmos admitem que pode criticar. Veja, numa revista deles, daquelas revistas Despertai, aquelas revistas que eles saem vendendo aí de porta em porta, uma revista Despertai de 22/12 de 1984, página 28, lá diz que qualquer organização que diz ser o caminho para a salvação de centenas de milhões de pessoas devem estar disposta a ser esmiuçada e criticada. Então, isso aí são as palavras deles, que toda organização que diz ser a salvação para centenas de milhões de pessoas devem ser esmiuçadas e criticadas. Agora, eles falam isso para justificar as críticas, né, que eles criticam outros, né? Especialmente a Igreja Católica. Mas quando se trata, né, agora, quando são eles que estão recebendo as críticas, aí as coisas mudam de figura. Quando são eles que estão criticando, tá tudo bem, eles têm o direito de criticar, de esmiuçar. Agora, quando são eles que estão sendo criticados, aí já não pode. Aí eles já dizem que é perseguição. Veja, meus irmãos. Agora, o objetivo dos meus vídeos é mostrar quem são as testemunhas de Jeová. Olha, mostrar as coisas que eles não falam quando eles vão na sua casa. Porque quando eles vão na sua casa, eles falam de paraíso, é o reino de Deus, a terra vai ser transformada no paraíso, a terra vai ser igual no céu, as pessoas não vão ficar velhas, não vão morrer, não haverá pranto, nem clamor, nem dor. É por aí. Os animais vão ser amigos das pessoas. E eles falam um monte de coisa, né? Mas o ruim que acontece ali dentro, eles não falam não. Preste atenção, meus irmãos. Eles não te contam que se você sofrer um acidente, ou tiver uma hemorragia interna, e tiver internado no hospital, e o médico falar para você que você tem que passar por uma transfusão de sangue, eles não te dizem que as testemunhas de Jeová não podem aceitar a transfusão de sangue. Que a testemunha de Jeová tem que morrer e não aceitar a transfusão de sangue. Isso aí eles não te falam não, né? Ah, pois é. Eles não te falam também que se o seu bebezinho, o seu filhinho ou seu netinho estiver internado ali no hospital e o médico falar assim, olha, se essa criança não passar por uma transfusão de sangue, essa criança vai morrer. O pai tem que entregar aquela criança para a morte. O pai tem que abrir mão da vida daquela criança, deixar aquela criança morrer para agradar 8 homens, aliás, 8 não, 9, né? 9 homens que vivem lá nos Estados Unidos, vivendo do bom e do melhor, às custas das testemunhas de Jeová. E as testemunhas de Jeová nem conhecem esses homens. E as testemunhas de Jeová têm que morrer para agradar esses homens. Veja, meus irmãos, eles não te falam também que ali os pais têm que expulsar os filhos de casa, caso os filhos não queiram mais ser testemunha de Jeová. Eles não te falam isso não. Quando eles vão na sua casa, eles não te falam isso não. Eles não te falam que se o filho falar para o pai, pai, eu não quero mais ser testemunha de Jeová, o pai tem que expulsar o filho de casa, e nem seja filho ou filha. Não importa se o filho ou a filha tem para onde ir ou não. O pai tem que expulsar de casa. E nem sequer uma ligação telefônica do filho ou da filha o pai ou a mãe pode atender depois que eles expulsar os filhos de casa. Não pode sequer nem atender uma ligação telefônica do filho ou da filha. Mesmo que o filho ou a filha estiver passando por momentos difíceis, o pai ou a mãe não pode nem sequer receber uma ligação do filho ou da filha. Eles não te falam também que você, pai,
que também não quiser mais ser testemunha de Jeová, os seus filhos não podem mais conversar com você. Os seus filhos têm que te abandonar. E muitas vezes até a esposa também abandona. Muitas vezes até as esposas abandonam o marido quando o marido não quer ser mais testemunha de Jeová. E marido também abandona a esposa, porque a esposa não quer ser mais testemunha de Jeová. E depois, os filhos têm que bloquear o pai ou a mãe no WhatsApp, para o pai e a mãe, depois que o pai ou a mãe não quer ser mais testemunha de Jeová, eles não podem ter contato com os filhos nem pelas redes sociais. Nem pelas redes sociais eles não podem mais ter contato com os filhos. Isso aí as testemunhas de Jeová não te falam quando eles vão na sua casa, né? Isso aí você não fica, você só fica sabendo depois que você já caiu na armadilha deles. Só depois que você caiu na armadilha deles é que você fica sabendo disso. Eles não te falam que não cobram um dízimo de 10%, mas te pede dinheiro todo dia. Todo dia eles querem dinheiro. Quer dinheiro todo dia, eles vão ali na frente ali, ó, e estão julgando indireta para você, pedindo dinheiro. E também, meus irmãos, eles não te falam que eles pedem as suas joias, eles pedem a sua casa, o seu lote, o seu sítio, tudo que você tem eles te pedem. Te pede ali a sua casa e você fica apenas com o usufruto da casa. E quando você morrer, os seus filhos ficam sem casa e a casa fica para a organização das testemunhas de Jeová. Isso aí também eles não te contam não. Isso aí você só fica sabendo depois que você já caiu na armadilha deles. Eles não te contam que se você for testemunha de Jeová, até para você conseguir emprego vai ser difícil. Sabe por quê? É porque eles têm um monte de congressos que você é coagido para frequentar esses congressos. E tem congressos de 3, 4 dias. E você que está empregado, você tem que estar sempre pedindo licenças aos patrões para frequentar esses congressos. Pedindo os patrões para você faltar no serviço para frequentar esses congressos. Por isso que as empresas não estão querendo dar serviço para testemunha de Jeová. Porque as testemunhas de Jeová pedem licença do trabalho demais para frequentar esses congressos. Isso aí eles não te falam, né? Bom, outra coisa que eles não te falam ali, que você precisa saber. Isso aqui, meu irmão, você que está me assistindo, eu te peço que preste atenção, preste mais do que a costumeira atenção no que eu vou falar agora. Eles não te contaram que ali, se alguma testemunha de Jeová cometer ali, praticar ali, aquele ato repugnante com seu filho, aquele que o YouTube não gosta que a gente fala o nome aqui, mas que chama abuso infantil, se alguma testemunha de Jeová abusar do seu filho ou da sua filha, eles te proíbem de você denunciar o caso à polícia. Você não pode denunciar o caso à polícia. Você tem que comunicar aos dirigentes máximos ali, chamados de anciãos. Ali você comunica o caso ali para aqueles anciãos. O que acontece? Se for uma testemunha de Jeová comum ali, uma testemunha de Jeová que não tem cargo ali dentro, eles reúnem com ele, expulsam ele da igreja ali, e dentro de um ano ele pode voltar novamente para a igreja com a ficha limpinha. Ele é expulso, fica um ano fora e dentro de um ano ele volta com a ficha limpinha, pronto para cometer outros abusos. Agora, quando se trata de um ancião, que é um dos dirigentes ali, que cometeu o abuso, aí você denuncia para os anciãos, eles chamam ele, pergunta para ele se ele confessa. Se ele falar que não confessa o crime, aí eles falam para você, olha, você denunciou o irmão aqui, agora você tem que ter 2 testemunhas que presenciou o abuso. Agora eu te pergunto, qual o abusador que vai abusar de uma criança
diante de duas testemunhas. Qual? Só se ele for muito idiota para ele fazer isso, né? Só se ele for muito idiota para ele abusar de uma criança diante de duas testemunhas. Aí você fala, não tem duas testemunhas. Aí o que acontece? A vítima passa a ser réu e o réu passa a ser a vítima. Aí você que passa a ser o acusado, porque ele fala para você acusou um irmão, você acusou um ancião sem testemunhas. Aí você que passa a ser o réu, você que é o pai da criança abusada, você que passou pelo aquele sufoco de ver o seu filho ou a sua filha abusada, você passa a ser o réu. Aí ele te expulsa de lá porque você acusou o irmão sem testemunha. Veja, meus irmãos, veja o que é essa organização das testemunhas de Jeová. Isso é que é esta organização maligna e que bate na sua porta todo dia ali para pregar uma mensagem bonita, falar de um paraíso, que é a coisa mais linda do mundo, mas que de paraíso não tem nada. Então veja, eu não estou incentivando você a maltratar aquelas pessoas que vão na sua porta, porque aquelas pessoas também são vítimas. Eu estou incentivando a você a não ouvir a mensagem delas, mas não maltratá-las, porque eu não incentivo a violência. O objetivo dos meus vídeos não é incentivar a violência. O objetivo dos meus vídeos é alertar contra essa seita maligna chamada Organização das Testemunhas de Jeová. Eu denuncio os dirigentes máximos deles, o chamado de corpo governante, que fica lá em Brooklyn, vivendo em berço de ouro, às custas das testemunhas de Jeová, e fazendo todo tipo de covardia com eles, que esses caras fazem. Então, é contra esses que eu estou pregando, contra esses coitadinhos que vão na sua porta. Eu tenho pena deles, pena desses coitados que vão na sua porta. Então, meus irmãos, quando eles chegarem na sua porta, simplesmente diz para eles, olha, a gente já sabe muito bem quem são as testemunhas de Jeová. Nós não estamos interessados na mensagem que vocês estão pregando. Simplesmente isso. Fala isso, não ofenda eles, porque eles são vítimas também. Então, meus irmãos, um abraço para vocês, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por assistir os meus vídeos, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e que Deus abençoe as testemunhas de Jeová também, para que eles acordem e saiam, e saia dessa escravidão, desses 8 covardes que vivem lá em Brooklyn, escravizando eles.